Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam excelentes. Meu nome é Elissa, eu sou professora de literatura e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a Carta de Achamento do Brasil, que é tão importante, um importante documento para a história, para a literatura, enfim, para uma série de aspectos da história do Brasil. Mas primeiro eu peço que você inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber notificações, você está sempre por dentro do que a gente está fazendo. Bem, para começar a falar da Carta de Achamento do Brasil, primeiro é preciso considerar alguns pontos importantes desse texto. Primeiro de tudo é que trata-se de uma carta, então nós estamos falando de um gênero textual que tem suas particularidades, né? Tem um destinatário, tem um remetente que se dirige a ele de forma bem específica, tem uma datação, né? Tem uma marcação pontual, temporal, e é um texto que também tem elementos da tipologia narrativa e da tipologia descritiva, né? Então é uma carta que quer trazer aí uma história, né? Tem um certo enredo, mas também tem uma descrição espacial. E por conta disso, né? Por conta desses elementos, da junção desses elementos e por se tratar de um texto que foi enviado dentro de uma circunstância de formalidade, ele também apresenta um forte caráter informativo, né? Ao buscar aspectos e elementos da tipologia descritiva, né? E não só narrativa, nós temos então um texto de função, de papel informativo. Esse texto foi redigido entre 26 de abril e 1º de maio de 1500. Então é uma carta que registra oficialmente a chegada dos portugueses ao Brasil. E por que no título, né, há aí o nome, a palavra achamento, né? É uma palavra esquisita, uma palavra que a gente não usa com muita frequência nos dias atuais. É uma palavra que, por incrível que pareça, existe sim em língua portuguesa, se você consultar os dicionários você vai encontrar, mas ela não é muito usada no nosso cotidiano. Né? Porque durante muito tempo, inclusive, a gente ouve falar dessa carta como carta do descobrimento do Brasil, né? Essa data da chegada dos portugueses aqui, dia 22 de abril de 1500, sempre foi muito tratada, muito falada em nosso meio como o dia do descobrimento. Mas a palavra achamento, ela resolve alguns problemas que têm sido debatidos aí por um tempo e que são problemas, são questões realmente relevantes para a gente pensar a história do Brasil e as relações entre Brasil e Portugal, né? Entre nativos e portugueses que chegaram. Primeiro porque, de acordo com alguns comentários, algumas interpretações sobre o Tratado de Tordesilhas, há quem diga que no final das contas Portugal já sabia da existência do Brasil, mas não proclamou isso aos quatro cantos, não falou muito disso, para não gerar uma rivalidade, uma concorrência ali com a Espanha, porque a gente sabe que as relações entre Portugal e Espanha foram bem tensas, bem tumultuosas durante as grandes navegações, né? Havia uma corrida, uma competição, havia até uma certa rivalidade. Mas além disso, a questão do descobrimento também ela é muito problemática quando se fala, porque, na verdade, o Brasil não foi descoberto, não foi necessariamente descoberto pelos portugueses, né? Não é que os portugueses chegam ao Brasil e a história do Brasil começa. Antes dos portugueses chegarem já havia nativos, né? Já tinha os povos indígenas que moravam nas terras brasileiras. O país já existia. A questão é que os portugueses europeus talvez não soubessem da existência. Então, quando eles se encontram com o Brasil, não é que eles descobrem, eles acham o Brasil, eles encontram. Então, esse termo, essa expressão carta de achamento, ela parece ser mais adequada, levando em consideração esses pormenores. E quem escreve essa carta? Pero Vaz de Caminha, né? Não é Pedro, é Pero Vaz de Caminha. Ele era um escrivão do governo, né? Ele era um funcionário público, ele era escrivão do rei Dom Manuel I e ele foi incumbido dessa missão de compor a frota de Pedro Álvares Cabral e fazer todos os registros dessa viagem. Então, no final das contas, o papel do Pero Vaz de Caminha nessa empreitada não era simplesmente escrever a carta de achamento, né, descrever a chegada dos portugueses ao Brasil e informar do que aconteceu, como foi todo o processo. Mas o antes desse processo também, né, o antes disso, todo o tempo no mar, toda a descrição, né, todos os fatos insólitos e surpresas e fortuitos que tenham acometido, os perigos que eles tenham enfrentado em alto mar, as dificuldades,
as condições adversas e relatar tudo isso para o rei Dom Manuel I. E a carta começa com o desembarque numa das terras mais maravilhosas, né, dos locais mais maravilhosos desse país, que é justamente no litoral da Bahia, em Porto Seguro. Ali acontece o desembarque dos portugueses. E a princípio, gente, essa carta, quando ela é concluída e enviada, né, ela é remetida ao rei de Portugal, ela tem a princípio um caráter de confidencialidade, ela é confidencial, é secreta, né, não é exposta como entretenimento, como fonte de entretenimento e de deleite, de fruição para os portugueses, né, para os europeus. Justamente por conta dessa corrida marítima, dessa competição que havia entre Portugal e Espanha. Então não era de interesse dos portugueses que os espanhóis soubessem do que estava acontecendo e dessa chegada. Aliás, essa carta ficou durante um tempo guardada na Torre do Tombo, que é um edifício, é uma instituição importante de Portugal. Tombo está relacionado a tombamento, né? Quando eu falo que existe um patrimônio tombado, né? Ele está reconhecido como parte da história daquele povo. Então a Torre do Tombo é justamente referência em relação a isso, né? A objetos, a documentos, aos patrimônios de Portugal, né? Aos elementos que compõem o patrimônio de Portugal. Então essa carta ficou ali no sigilo durante um tempo, até que ela vem a público. Ela vem a público primeiramente, né, quando ela é descoberta no ano de 1773, mas somente em 1817 é que essa carta é oficialmente publicada no Brasil. E ela é dada a público no Brasil num momento muito importante da nossa história, né, que é o momento da independência, as vésperas da independência, coincide aí com o sentimento, com o espírito e a estética romântica. E justamente esse sentimento de nacionalismo, essa necessidade de recompor quadros e peças do quebra-cabeça da nossa história para fortalecer ainda mais esse viés nacionalista, ufanista do romantismo do século XIX. E falando um pouquinho mais da carta, né? O que a gente tem nessa carta? Quais são pontos que eu posso comentar? Primeiro que a gente tem uma linguagem extremamente objetiva, né? Sem grandes rodeios, é o caráter informativo, e existe uma hierarquia, né? De quem está escrevendo, do remetente para o destinatário. Então, obviamente, também, além de uma linguagem objetiva, nós teremos uma linguagem formal, porque é a carta de um escrivão para o rei, né? O rei em pessoa, né? E falando de período monárquico, né? De uma mentalidade monarquista, o rei ocupa o lugar da hierarquia, o ponto máximo da hierarquia social. Então, existe todo um respeito, toda uma solenidade para se dirigir ao rei. E nessa carta nós temos algumas marcas importantes, né? Primeiro, o deslumbramento dos portugueses ao desembarcar no Brasil, porque eles se deparam com muita abundância de água, de árvores, de belezas, de paisagens encantadoras. Então tudo aquilo meio que faz com que eles tenham mais sede, né? Ampliem o olhar, né? Com desejo de riquezas, né? De prosperidade, de amplitude, né? Tudo isso então provoca muito deslumbramento. Há também relatos dos perigos, das adversidades que eles enfrentaram, né, dos obstáculos durante a viagem, durante a chegada, um certo ar de surpresa, né, um ar de estranhamento ao chegar numa terra estrangeira. Há o relato também desse primeiro contato que os portugueses têm com os nativos, qual é a reação dos nativos, qual é a reação dos portugueses, como eles se relacionam, como se tenta, né, estabelecer a primeira comunicação, as primeiras palavras. E um dos detalhes que chama muita atenção dos portugueses é os nativos estarem nus, completamente nus, né, sem vestuário para cobrir as vergonhas, né, que é assim que ele se refere no texto. E ele também descreve o espanto, né, o estranhamento que os indígenas têm em relação aos portugueses, com aquele tanto de roupa, aquele tanto de tecido, uma coisa em cima da outra, no meio daquele calor, né? Um tanto de artefato, um tanto de ornamento no meio daquela situação. Então a gente tem uma discrepância, um contraste muito forte que também é relatado na carta. Mas a gente também tem alguns outros relatos que são significativos aqui, né? Outras descrições que vão ser importantes, que é, por exemplo, a relação entre dos portugueses com os indígenas, com os nativos, mas de certo grupo específico de portugueses. Junto com Pero Vaz de Caminha, nesse grupo de portugueses, estavam esses criminosos, essas figuras que socialmente estavam periféricas, marginalizadas,
e não eram muito bem quistos na Europa, não eram muito bem quistos em Portugal. Então eles são mandados para o Brasil numa espécie de exílio, né? Numa espécie mesmo de degredo, para colonizar, para povoar, para explorar esse novo território. Então a história da miscigenação brasileira começa aí também, né? Nessas figuras que socialmente tinham um certo estigma, tinham uma certa mácula e começam essa relação e esse contato com os nativos. Além disso, ele também vai descrever, vai contar da primeira missa realizada em solo brasileiro, né? O primeiro ritual não autóctone que acontece em território nacional, em território brasileiro. O que é autóctone? Autóctone é aquilo que é original, é aquilo que é de dentro, que não tem marcas estrangeiras, não tem marca de fora, não tem mistura. Então, digamos que os rituais que os nativos faziam antes dos portugueses chegarem eram rituais autóctones. Quando os portugueses chegam, independentemente dos indígenas acatarem ou não aquilo que era imposto, nós já não temos mais essa pureza, né? Eu vou usar a palavra pureza até para pegar emprestado um termo que o filósofo Rousseau usava quando se referia ao homem primitivo. E também nessa carta há aí uma revelação do desejo que os portugueses tinham de tornar o cristianismo como religião oficial, como única religião dos nativos, única religião dos indígenas, né? Ele fala disso no texto e isso está muito bem aliado, muito bem, isso está bem casado, bem combinado com o próprio projeto do classicismo renascentista, porque veja bem, estamos falando de século XVI, estamos falando de anos de 1500, os anos de 1500, está acontecendo o classicismo renascentista na Europa. E uma das grandes marcas do classicismo é essa propagação do cristianismo. Embora tenha sido uma estética antropológica, né, antropocêntrica, há um desejo de transmitir para os 4 cantos do planeta a religião cristã, as religiões cristãs. Desse modo, a Carta de Achamento do Brasil, que pode ter outros títulos, né, Carta de Peru Vaz de Caminha, Carta de Peru Vaz ao rei Dom Manuel I, Carta do Descobrimento, né? Enfim, pode aparecer edições diferentes e vários títulos, né? A gente está tomando aqui como carta de achamento justamente para problematizar aquela questão do achamento e não do descobrimento. Mas a gente tem então uma junção entre duas grandes disciplinas, né? Quando a gente fala da Carta de Achamento do Brasil, a gente está recorrendo à história e está recorrendo à literatura. Por que a história? Justamente por registrar fatos históricos referentes a uma época significativa para a nossa história, para a gente pensar a estrutura e a formação do povo brasileiro, né, da história do Brasil até os dias atuais. E isso tudo foi registrado num texto escrito que tem certos efeitos de sentido, que tem certos objetivos de escrita, né, que traz aí certas marcas tipológicas textualmente falando. Então é um documento também que, além da importância histórica, da importância literária, também tem uma importância política, tem uma importância social, né? Porque é um texto que vai mostrar certas raízes da nossa mentalidade, da nossa cultura, da nossa política, né? Como certas marcas desse colonialismo permanecem nos dias atuais. Então é um texto que é importante no que diz respeito ao histórico, também é importante no que diz respeito ao literário, porque é o primeiro texto escrito em solo brasileiro, escrito mesmo, que se tem registro dentro dessa grande história da literatura, dentro dessa história da escrita literária e da escrita em geral. Inclusive, essa carta inaugura o quinhentismo no Brasil. Por que é quinhentismo? Porque é uma referência aos anos de 1500, né? Esse 22 de abril de 1500. Porque enquanto isso na Europa estava acontecendo o classicismo renascentista, a gente tinha Camões, a gente tinha Sá de Miranda, a Europa estava se inspirando nos feitos de Dante Alighieri, de Boccaccio, né? Enfim, a Europa ali se classicizando. No Brasil não havia essa biblioteca, digamos assim, né? Essa bibliografia medieval que pudesse se reformar, que pudesse se atualizar dentro dos moldes da Renascença, dentro dos moldes renascentistas. Então a gente tem meio que o começo de escrita de textos para fundar uma literatura aqui.
Alguns estudiosos, inclusive, consideram a Carta de Achamento do Brasil como uma certidão de nascimento da literatura brasileira, de fato por ser o primeiro texto escrito nesse território. No que diz respeito às reflexões de caráter literário, outra coisa importante que a gente pode considerar e atrelar à Carta de Achamento do Brasil é o gênero, ou esse subgênero, ou um quase gênero literário, que é a literatura de informação. Durante esse quinhentismo no Brasil, foram produzidos dois tipos de literatura. A literatura de informação, né, que também poderia ser chamada de literatura de aventura, literatura de viagens, por serem extremamente informativas, né, esse caráter de relato, de descrever, de informar o destinatário sobre os percalços e os percursos da viagem. E a literatura de catequese, né, também chamada de literatura formativa, literatura de formação, que foi a literatura produzida pelos jesuítas para catequizar os índios. E aí, nesse sentido, o que a gente pode falar sobre o processo de colonização, pelo menos esse primeiro século, né, de colonização, e que já aparece na Carta de Peru Vaz de Caminha? Primeiro, essa questão da imposição e da dominação cultural. Fica bem evidente para a gente que a intenção dos portugueses era chegar aqui e colocar os indígenas dentro de um molde pré-estabelecido que eles consideravam valoroso, que eles consideravam digno, que eles consideravam correto. Né? Então há realmente, né, infelizmente é preciso dizer isso, é preciso reconhecer isso, houve mesmo um menosprezo, um desprezo, um diminuir da cultura, da religião, dos hábitos, das práticas, dos costumes desses nativos, para que isso fosse retirado e substituído, né, os valores europeus, e isso num sistema mesmo de imposição, gente. Muitas vezes imposição velada, né, com um falso aspecto acolhedor, mas paternalista, né, impondo como uma figura paternalista, e às vezes por violência física mesmo, por escravidão, por força, e até levando à morte de muitos nativos, de muitos indígenas. Outra coisa também que merece ser colocada, que merece ser considerada aqui, é esse projeto colonial, o projeto de colonização, porque a Carta evidencia isso. Não é um simples documento que descreve, que informa, é um documento também que mostra o lugar ideológico desses portugueses. O que eles queriam? Eles queriam aquela terra para eles. Há um julgamento que diz mais ou menos o seguinte, né, que seria mais ou menos o seguinte: essas terras tão abundantes, né, um local tão maravilhoso, com tantos recursos, nas mãos de sujeitos, de homens que não sabem aproveitar isso, né, deveria estar nas nossas mãos, que podemos enriquecer, mover, estimular a economia com isso. Né? Então, é mais um aspecto da dominação e da imposição cultural, uma manifestação de um eurocentrismo que foi vil em muitos aspectos mesmo. Né? E aí a gente tem também a manifestação de uma ambição, de uma sede por poder, de uma sede por riquezas, por enriquecer, que retoma, em certa medida, o famoso mito do Eldorado. Né? O que é o mito do Eldorado? Era essa narrativa que circulava no velho mundo, que circulava na Europa, de que existia uma terra com maravilhas, com recursos, com fontes e benesses inesgotáveis. E quando eles chegam ao Brasil, diante de toda aquela abundância, aquela beleza, aquela vastidão, eles quase que se sentem diante da concretização, da realização do mito do Eldorado. E isso é muito importante porque muda os paradigmas. Né? Quando o mundo ele era todo guiado por um pensamento único e exclusivamente europeu, eurocêntrico, estávamos no velho mundo. Mas quando os europeus se dão conta de que existem outros continentes, outras culturas e outros povos, nós estamos diante agora de um novo paradigma, de uma nova lógica cartográfica que é chamada também pelos estudiosos de Novo Mundo. Para dar uma exemplificada melhor, né, nessas coisas que falei da carta, é lógico, né, gente, numa aula de literatura o texto tem que aparecer em certa medida, né? Se a gente não tem tempo e espaço para explorá-lo mais, que apareça pelo menos fragmentos. E eu vou ler alguns trechos que eu retirei da carta para ilustrar esses aspectos que eu comentei com vocês, né? A questão da solenidade, a questão do projeto colonial, né? Esse choque cultural entre portugueses e nativos. Tudo isso todos esses trechos podem ilustrar um pouco melhor tudo isso que eu comentei. Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova,
que ora nesta navegação se achou, não deixarei também de dar disso minha conta a Vossa Alteza, assim como eu melhor puder, ainda que para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas, vinham todos rijos sobre o batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os pousaram. Parece-me, gente, de tal inocência que se homem os entendesse e eles a nós, seriam logo cristãos, porque eles, segundo parece, não têm nem entendem em nenhuma crença. E, portanto, se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se hão de fazer cristãos e crerem em nossa santa fé, a qual praza a nosso Senhor que os traga, porque, certo, esta gente é boa e de boa simplicidade. E imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar. E pois nosso Senhor, que lhes deu bons corpos e bons rostos, como a bons homens, por aqui nos trouxe, creio que não foi sem causa. Portanto, Vossa Alteza, que tanto deseja acrescentar à Santa Fé Católica, deve cuidar da sua salvação, e prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim. Esses fragmentos que li são de uma edição adaptada, tá, gente? Isso é importante ressaltar, porque o texto, né, no original, o documento original, é um português ainda muito marcado de certos traços galegos, né? Então, é um texto que vai apresentar 2 L's, 2 C's, grafias muito diferentes. Em alguns sentidos, em alguns momentos, os termos podem até ser distantes da gente, por essa questão mesmo, né, cronológica, né, de 6 séculos, 5, 6 séculos antes de toda essa reforma, de todas as mudanças que a língua portuguesa já passou. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula sobre a Carta de Achamento do Brasil. Deixem o like de vocês, compartilhem esse texto com outras pessoas, né? Um documento, uma informação tão importante sobre a nossa história. Se quiserem saber um pouquinho mais, também tem os links que estão aqui na descrição que vocês podem acessar. Eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.